Abra sua Bíblia em Colossenses no capítulo 3, nós vamos ler os versículos 12 a 17. Colossenses 3, 12 a 17. Tema da mensagem desta manhã, meus irmãos, é relacionamentos cristãos. Colossenses capítulo 3, os versículos 12 a 17. A palavra de Deus aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando tu fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele, ou dando por Ele, graças a Deus Pai. Glória. Amém? Vamos orar novamente. Ó Senhor Deus, nós nos colocamos sob a direção do Espírito Santo do Senhor, e para que o Senhor nos ajude a não apenas ouvir, escutar, mas entender, aprender e aplicar, e ajuda-nos a aquilo que entendemos à luz do Espírito Santo, e estar também compartilhando com demais irmãos da tua igreja, de tal maneira que a igreja do Senhor seja santa, e seja um lugar, um ninho de amor, onde os irmãos realmente, não só de palavras, se amem e vivam produzindo aquilo que é adequado para a identidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Palavra que eu tenho para os irmãos nesta noite, produto da minha meditação ao longo desta semana, o que eu entendi ser próprio para a nossa igreja, e orei muito, colocando diante de Deus o que vai no meu coração, pedindo direção ao Espírito Santo, e também orando pelos irmãos, porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa: por que estou ouvindo esta palavra? Não é para mim. Mas se porventura não é para você, mas lhe ajuda a ampliar a visão de Jesus, de Deus,
do Espírito Santo para a igreja, compartilha. Aquilo que aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, né? Você recebe de graça, transfere de graça. Porque o cuidado para com a igreja de Cristo não é de um só, é da igreja toda. Porque nós somos um corpo, e um corpo é constituído de membros, e todos os membros têm responsabilidade e compromisso do cuidado para com o corpo, não é? Tem, por exemplo, vou tomar banho, e se porventura eu não tenho como alcançar as costas para lavar as costas, então eu tenho como lavar as minhas costas com meus pés? Não tem jeito, ou com a língua, ou com a orelha, não tem como. Até com a mão, como é que você vai em certos lugares nas costas com a mão? Mas se você não tem, o que você faz? Você vai lá, compra um escovão, e com a mão você vai com o escovão lá onde tem que ser lavado. Então, o que eu entendo? Recurso tem, a gente tem que aprender para saber usar. Essa palavra do apóstolo Paulo é uma palavra muito boa para a igreja. Que igreja é essa? A igreja que vem do mundo, é a igreja de gentil, é a igreja de gente que vem de idolatria, de imoralidade, de indecência, de brigalhada, gente que se converteu, mas que tem lá um histórico de impiedade, e agora o evangelho lhes alcançou, transformou a mente, transformou o coração, e agora são chamados para serem santos de Deus. E como santos, eles precisam viver como tais, aprender a viver como tais. E esse aprendizado para muitos é uma guerra tremenda. Por quê? Porque a mente ainda está impregnada do modo antigo, jeitão antigo de viver e ser. E aí agora, independente muitas vezes de alguém que sirva de aio, uma palavra grega que vai significar um ajudante, aquele que toda hora vai e ensina alguma coisa, os crentes precisam ter uma consciência limpa diante de Deus, uma autoconsciência, o entendimento do seu papel. Irmãos, ser crente não é apenas expor uma fisionomia de crente. Ser crente é viver uma vida de crente. Então, palavra de Deus, a palavra que Deus me deu para hoje, para a igreja, refere-se ao que não pode acontecer entre crentes. O que não pode acontecer, aqueles que integram a igreja de Cristo e que são responsáveis pela manutenção dos bons relacionamentos e dos bons tratamentos. Porque como que nós vamos ter bom relacionamento se nós não desenvolvermos bom tratamento? Então, se porventura em algum momento um ou outro crente esqueceu como é que é isso, a gente relembra. Púlpito é para isso, é para poder resgatar aquilo que eventualmente, por conta de uma situação ou outra, circunstância ou outra, uma perda de ponto de equilíbrio aqui ou acolá, aí o púlpito vem e diz: é por aqui, irmãos. Não, mas eu estou, não tem mais, não, nem mais nem menos. Opinião em certas horas tem que ser guardada. Você fecha a boca e guarda para si, e aí você está pronto para ser orientado por aquilo que orienta a palavra de Deus. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós aprendemos a santidade e a santificação, e temos uma responsabilidade pelos relacionamentos saudáveis da igreja de Cristo. Então, aqui aprendemos da parte do Senhor Jesus Cristo também, em João, no capítulo 13, os versículos 34 e 35, não sou eu, meus irmãos, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que orienta agora nesse momento embrionário da constituição da igreja, o que é significativo, norteador e marcante, identificador da igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Ninguém é obrigado a ser crente, mas uma vez que aceitou isso para si, tem que viver de acordo com os mandamentos de Jesus. Os mandamentos pertencem a Ele. Então, aonde
opinião? Alguém vai nutrir opinião pessoal? Não! O que dele diz é ordem e acabou. É ordem para a igreja do Senhor. E nesse texto, o que é que diz a palavra de Deus? Senhor Jesus, um novo mandamento vos dou. Que não é novo. É a construção na forma como ele está empregando, entendam a vida que eu agora requeiro de vocês nesses termos. Que vos ameis uns aos outros, e como eu vos amei a vós, que tenham vós uns aos outros, ou vos ameis, ou também vós uns aos outros vos ameis. Versículo 35. Nisto todos, o mundo inteiro, os vizinhos, aqueles que estão no entorno da igreja, aqueles que muitas vezes convivem conosco, porque permitimos conviver conosco, todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Não temos outra escolha, é esse o mandamento do Senhor. E aí o que me veio à mente é esse sentido, o significado da palavra amor. Então, o que é amor, para que possamos aplicar o que o Senhor Jesus nos ordena em nossos relacionamentos? O que é amor? O que é amar? Porque a palavra nós conhecemos, a palavra nós até podemos criar uma ideologia, uma filosofia de vida, mas dominamos, porque o que adianta conhecer e não aplicar? Então, o que é o amor? E como viver esse amor que o Senhor Jesus ordena à sua igreja? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, eu quero ler alguns versículos aí, e se eu quero ler com a igreja, e os irmãos vão ler comigo. 1 Coríntios, no capítulo 13, nós vamos ler o que o apóstolo Paulo diz, o que é o amor. Aqui são palavras objetivas, do versículo 4 ao versículo 6. Vamos ler juntos, o que diz? O amor é sofredor, todos juntos. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O apóstolo está ensinando, naturalmente, que há um desdobramento de cada palavra que o apóstolo ensina na própria construção do viver diário, do viver cotidiano, nos relacionamentos. Mas já nessa base aí, a gente já aprende o caráter de Jesus e o caráter que ele espera para nós, porque Jesus é assim. E o que é a santificação? É o crente imitar Jesus. Se a gente consegue imitar a Jesus, nós estamos no caminho certo. Isso é santificação. Então, vejam aqui, o apóstolo Paulo ensina: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz, eu peguei aqui uma tradução diferente, não se conduz inconvenientemente. Porque tem hora que você pode estar cheio de razão no seu raciocínio, você está pleno de consciência de o certo e errado, mas se você não tiver noção, timing de momento, o que acontece é que você pode ser inconveniente. Então, a sabedoria diz respeito a você sempre dar um passo atrás e pensar antes de se pronunciar. Porque as nossas palavras, como já diz algum outro em outro momento, claro que com outro sentido, mas eu quero aproveitar isso aí. As palavras têm poder. E ainda que não nesse sentido místico,
As palavras têm poder em termos de alterar a ambiência, o humor, a forma como lidamos com aquilo que não é nosso. Irmãos, igreja não pertence a pastor, não, nem pertence ao corpo diaconal, e nem pertence a nenhuma liderança, nenhum dos membros. A igreja pertence a Jesus Cristo. Então, se pertence a Ele, nós temos que ter cuidado, porque estamos lidando com uma coisa que não é nossa, que é coisa pura, é coisa fina, que pertence a Ele. Então, lidar com a igreja de Deus exige de nós muito cuidado. Não é nossa. Então, como é que eu vou tratar com... Então, vamos imaginar essa ideia de propriedade, né? Que é seu, sua família, sua casa, seu lar. Então, o homem, o chefe da família, a mulher, a dona de casa, entre aspas, essa ideia de dona de casa é bem pejorativo para o nosso tempo, né? A mulher, a chefa da família, melhor assim. Então, nós sabemos o que a nossa casa precisa para estar confortável e para que haja bons relacionamentos e tenha tudo lá. E se alguma coisa fugir do controle, então aqueles que são responsáveis por resgatar a família vão puxar ao controle para que tudo caminhe de acordo com aquilo que é nossa competência e responsabilidade, nosso lar, nossa família, nossa casa, o patrimônio que temos para poder cuidar. A igreja pertence a Jesus Cristo, não é nossa. Então, muito cuidado no lidar com as coisas que pertencem a Deus, as coisas que pertencem a Jesus, muito cuidado. Então, aqui eu aprendo muita coisa, meus irmãos, porque parece que de tempos em tempos praticamos alguns aspectos do amor cristão e deixamos de praticar outros. Parece que mais queremos ser amados e respeitados do que praticar o amor uns pelos outros e considerarmos a relevância do nosso irmão. Aqui eu aprendo uma coisa: o meu irmão foi salvo igual a mim. Ninguém aqui foi mais salvo que ninguém. Todo mundo foi salvo pelo mesmo sangue vertido na cruz do Calvário. Todos nós. Ninguém é mais e ninguém é menos que ninguém. Mas nós devemos considerar o nosso irmão, o nosso próximo, mais importante do que nós. Está dando para entender? É um negócio meio, como é que é? Controverso, parece controverso, né? Mas o que é isso? É o princípio do servo. Jesus, o que ele ensina para nós? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então eu aprendo com Jesus a respeito daquilo que eu tenho autonomia, sei quem eu sou, mas eu abro mão disso em função do irmão, do meu irmão, da minha irmã. Isso aí é um mistério tremendo, mas é glorioso, porque dá sentido àquilo que é da ordem celestial, que é da ordem do reino de Deus, que não é reino deste mundo. Então eu preciso aprender para aplicar, eu preciso me condicionar mentalmente, desejo dizer. Aí, então, eu vejo esse amparo aqui, em Colossenses, no capítulo 3, os versículos 12 até versículo 17, o apóstolo aprofunda o princípio de relacionamentos saudáveis. Aliás, isso aí é um lema da nossa igreja: igreja saudável a partir de relacionamentos saudáveis. Alguns irmãos decidiram a priori, logo à primeira vista, aquele primeiro momento, primeiro contato, de tornar-se membros e integrados à nossa igreja. Sabe por quê? Porque foram muito bem recebidos, foram amados e abraçados naquele primeiro momento, a recepção. E logo que alguns irmãos da igreja perceberam: olha, esse aí eu nunca vi aqui não, essa aqui eu nunca vi não, e já chega perto e dá aquele logo cobertor de amor por cima. Você é muito bem-vindo, que legal, você pertence a alguma igreja? Qual é o seu nome? Ah, que bom que você está aqui. Fala aquela tapete vermelho, não é assim que foi, David? Não é? Aí logo que você foi muito bem recebido, o que você falou? Me encontrei, achei meu lugar. Está dando para entender? Então, esse lugar de amor, de expressão de amor, mas ficou só aí? E aí?
agora no cotidiano da vida? E agora no interrelacionamento? E de vez em quando é um que vai dar um beliscão no outro, outro que vai dar um chutinho, e outro que solta uma palavrazinha mais quente, outro que não, língua pesada. Problema sério, língua pesada, porque você está cheio de razão, mas você se usa da sua autoridade, do seu poder, para querer enquadrar o outro, quer enquadrar no peito e na raça. É assim que tem que ser, meus irmãos, é assim que a gente aprende. Não, nas Escrituras está dizendo mansidão. E isso vem de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão. Cuidado com a sua língua. Porque às vezes você não é corpulento, grande, forte, que derruba todo mundo com um tapa só. Mas às vezes tem gente que tem uma língua tão pesada e tão poderosa que bate mais forte do que um soco. E esse tipo de pessoa pode ter a conversão da mente, no coração, mas ainda a língua não foi convertida. Por quê? Porque você não está tratando com qualquer outra coisa, está tratando com a igreja de Deus. Então cuidado com a forma como você fala. Às vezes não é o falar alto e o falar grosso, às vezes é a ironia, às vezes é o deboche, às vezes são os silogismos que se fazem, às vezes o maltrato está nas entrelinhas. Nós agora temos grupo que é de relacionamentos, e eu fiquei muito chateado, porque no grupo de relacionamento que é oficial da igreja, um monte de gente está saindo do grupo, e eu vejo lá na forma de comentar um ao outro, eu vejo carinhas, eu vejo gestinhos, eu vejo coisa. Aquilo ali é um grupo de igreja, é um grupo cristão, não é um grupo de ímpios, é um lugar onde a gente tem que se respeitar. Tem que se respeitar. Então pode brincar? Pode sim, tudo no seu devido lugar. E grupo, gente velha de igreja, não vou mais fazer parte desse grupo não. Mas o grupo é da igreja, não é particular, não é de ninguém. Então, tem algumas coisas que às vezes a gente pensa, o público precisa falar isso, precisa. Porque às vezes o irmão perde a mão, perde o referencial. Então a gente tem que estar resgatando aquilo que é do caráter, da índole de um crente. A gente precisa resgatar, aprender com Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. O que é o amor? Nós estamos aprendendo aqui. Então, o amor, de onde vem esse amor? Desde os 10 mandamentos. A gente aprende isso logo lá no início. Êxodo, no capítulo 20, os versículos 1 a 17, esse texto nós não vamos ler, por conta ele ser longo, mas aí, em Êxodo, no capítulo 20, nesses versículos, na lei de Deus, os 10 mandamentos, 4 leis se referem ao nosso relacionamento com quem? Com Deus. E os outros 6 se referem ao quê? Número maior de mandamentos se refere ao quê? Ao nosso relacionamento com quem? Com o nosso próximo, com quem vive conosco. Então, se esse mandamento é para o povo de Deus, nós temos aí princípio mosaico, o princípio da lei, que é o nosso relacionamento uns com os outros, nos termos da legalidade. Agora, em 1 João, no capítulo 4, os versículos 20 e 21, este sim, nós podemos ler juntos. Então, Agatha, se você puder colocar aí para a igreja ler, 1 João, capítulo 4, os versículos 20 e 21, nós lemos aí: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o irmão, é mentiroso. Agora, é muito fácil dizer eu te amo, meu irmão, mas se as suas ações caracterizarem coisa contrária a isso, é o que o apóstolo João está dizendo. Isso não é demonstração de amor, é demonstração de alguma coisa que está mal trabalhada e mal resolvida no coração. Então resolva os seus problemas com Deus, com o Espírito Santo. Trate-se. Por quê? Porque você está correndo um sério risco de ser enquadrado aqui pelo apóstolo João. Você é um mentiroso, porque o que você faz não condiz com o que você diz.
Está dando para entender aqui? E ele continua: pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então aqui é solene a orientação. Então, meus irmãos, o que tem se tornado comum, e eu não digo ao nível de nossa igreja, eu digo ao nível até de uma forma geral, isso não é um problema, um fenômeno que eventualmente a gente vê alguns lampejos entre nós. Nas igrejas, o que tem acontecido? Uma prática de amor híbrido. Essa terminologia foi a que eu achei mais adequada para esse momento. Você não vai encontrar isso em dicionário nenhum, mas é o que eu entendi poder sintetizar. Amor híbrido, ou seja, para coisas nas quais nossas opiniões pessoais não precisam ser expostas, convivemos tranquilamente. Entretanto, onde nossas opiniões pessoais precisam ser expostas, ou nem sempre nos preocupamos em usar aonde nem sempre buscamos amparo legal nas orientações da palavra de Deus, ou nem sempre nos preocupamos em usar as vias mais convenientes para evitarmos os burburinhos, os falatórios, as crises, os conflitos, as mágoas e as dissensões. Então, certa ocasião, alguém disse: de boas intenções, o inferno está cheio. Não é só boas intenções que tornará a igreja de Cristo igreja. E isso aí foi Miguel de Cervantes no livro Dom Quixote. Ou seja, não basta apenas ter a razão, mas saber como se fazer entendido e sem criar confusões. Crente, ele tem que ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Ele tem que andar na verdade, praticar a verdade, ensinar a verdade, mas ele tem que ter o cuidado de não ser agente de criação de confusão. Deu para entender? Crente, não. Quem cria confusão, quem cria o caos, quem cria inimizade, quem cria atritos, é Satanás. Ele gosta dessas coisas. Crente não gosta, não gosta. Então, eu aprendo aqui, a palavra de Deus nos chama a atenção para o princípio da sabedoria, para lidarmos uns com os outros. Tiago, no capítulo 1, os versículos 5 e 6. Tiago 1, os versículos 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ah, Senhor, mas eu tenho a língua pesada. Ué, pede a Deus. Algum irmão aqui tem dúvidas que o Espírito Santo transforma? Então é para nós cristãos o ditado: pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Esse ditado é para nós. Isso aí pode ser lá para qualquer outra religião, para o ímpio, pode ser que se enquadre. Para crente não. Crente é passivo de transformação, e para melhor. Crente pode ser transformado para pior? Não. Senão é um tremendo embaraço, né? Crente, ele está sob a orientação do Espírito Santo, sempre sendo lapidado para o melhor. Então, aqui aprendemos com o Senhor a respeito do cuidado que devemos ter para com o nosso irmão. Então, sobre uma exposição pública ou diante dos outros, isso aí é falta de discrição, falta de sabedoria. Irmãos, como é que nós aprendemos à luz da palavra de Deus? Veja aqui, o Senhor Jesus
em Mateus, no capítulo 18, os versículos 15 a 17, Mateus 18, 15 a 17, é o Senhor Jesus quem nos ensina. Diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. E vejam que o Senhor Jesus ainda continua ensinando. Mas se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, Jesus pega aquilo que é do conteúdo do modus vivendi do povo comum e transforma isso aí em um princípio de vida. A ideia é preservação. Nós somos responsáveis por preservar o nosso semelhante, o nosso próximo. Então você viu alguma coisa que não gostou, você vai colocar isso aí em grupo público? Vai colocar de qualquer maneira? É assim que é? Não, não é assim não. Viu alguma coisa esquisita? Não tem nem que colocar nas entrelinhas, no meio do povo, para criar caraminolas na cabeça. Não, chega no irmão. Está com dificuldade, tem alguma coisa que você não gostou? Vai no irmão, fala com ele, na irmã, fala com ela, conversa. Simula alguns textos bíblicos que falam do que é correto. Ou seja, antes você vai à palavra, busca sustentação, não é usar a Bíblia como pretexto, isso aí é outra coisa. Isso aí, pegar a Bíblia para só você prevalecer, isso aí é pecado. É usar a palavra de Deus para lhe dar instrução, é estar sob o controle e a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus não erra e não deixa predominar a vontade da carne. Vai colocar você no lugar certo e lhe dar as palavras certas. Então, o Espírito é manso, o Espírito é sábio. Mas pastor, eu não sou muito sábio não, mas é o próprio Jesus que ensina, na hora certa a sabedoria vem do céu, Ele dará as palavras. Então, primeiro é Ele. Meu irmão, em nome de Jesus, olha só, isso aqui que você está fazendo, olha como eu enxerguei. Primeiro, aprendi uma coisa há uns 10 ou 15 anos atrás que dizia o seguinte: antes de fazer uma afirmação, faça a pergunta certa. Porque a afirmação em si já tem um caráter de julgamento. Então, e as nossas palavras, muitas vezes, elas sofrem a interpretação do outro. Nós estamos querendo dizer uma coisa e a pessoa, porque está num universo um pouco diferente do nosso, está entendendo outra. Então, para que não tenha a caracterização de um juízo, e às vezes tem um juízo precipitado, sim, para que não tenha essa caracterização de juízo, faça uma pergunta antes: irmão, irmã, isso assim que eu vi ou eu vi, é isso mesmo? Ou explica melhor, para eu poder entender. E não é porque você quer encontrar uma fundamentação para mais adiante criar ou tecer uma qualidade de juízo. Não, porque a intenção é salvar. Porque na continuidade desse nosso texto aqui, Jesus está ensinando o seguinte: se o indivíduo não atender nem quando você leva para a igreja, considera-o como publicano, pecador. E quem eram as pessoas que Jesus permitia vir a ele para ensinar e levar à conversão e transformar a vida? Quem era o grupo de pessoas? Publicanos, pecadores, prostitutas, gente da pior espécie, que Jesus falava: o reino de céu é para você. E muita gente se convertia. Então, às vezes até aquele indivíduo que perde o fio da meada e se embola no meio campo e erra, é objeto das nossas orações, do nosso apreço, do nosso amor e do nosso cuidado, porque não queremos que ninguém se perca. Todo mundo é importante, é muito importante para Deus. Então, se todo mundo e cada pessoa é muito importante para Deus, até nas nossas exortações, nas nossas repreensões, existe aquilo que nós aprendemos com o apóstolo Paulo: tratamento, mansidão, muito cuidado com as palavras. E muito cuidado também com os aspectos fisionômicos, porque, meus irmãos, quer ver
algo que fala mais do que a palavra são os nossos olhos. É uma verdade. Os seus olhos já dizem tudo. A minha esposa que diz que eu falo muito pela minha fisionomia, né? Talvez alguns irmãos já também perceberam que é aquilo, a gente não consegue nem conter, porque está tão lá dentro, que você não precisa falar muito não, mas só o jeito de você olhar, às vezes a sobrancelha, uma para cima e outra para baixo, um olho mais fechado e o outro aberto, uma puxada de boca que vai até ao canto do nariz, um jeito meio de lado de olhar, meio por cima, de cima para baixo de olhar, não é? Então, às vezes o contorno da face, a mudança comunica o que mais do que você falar, e fala às vezes muito mais forte. Não é, meus irmãos? Aí, aqui, então nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Isso. Então, se você quer tratar algum assunto que você não concorda, que o seu irmão está praticando, e por esse princípio, a sabedoria de Jesus ensina que você deve ir a Ele no particular e conversar sobre isso. Muitas vezes, irmãos, alguns assuntos que eu ouço, que eu vejo, não é por aí, eu não vou no público, eu vou no privado. Vou lá no privado. Vem cá, o que é que está acontecendo? Me explica aí. Vou lá no privado, eu dou algumas orientações, e aí o indivíduo se esclarece e se recompõe no privado. Então, se porventura no público alguns irmãos estão perdendo o peso da mão, aprende aqui agora esse negócio. Então, por que nós devemos ser assim? Porque nós queremos preservar a igreja de Jesus Cristo. Então tem que toda hora repetir, a igreja de Jesus Cristo não é nossa, a igreja é de Jesus Cristo. Nós temos que aprender a cuidar da igreja de Jesus Cristo. Cuidado é a responsabilidade de cada um. Outro ponto, nossas opiniões devem se submeter ao código estético bíblico. Não estou aqui lidando com a questão de ética, porque a estética faz parte da ética, da moral. Mas quando eu uso essa palavra estética, eu estou associando a ideia de beleza, aquilo que é de bom gosto, que produz gratificação, estética. Está dando para entender? Então, nós muitas vezes estamos utilizando a expressão que é filosófica, estética, para muitas coisas, aquilo que é da ordem da banalidade da vida. Então nós dizemos que a beleza são os olhos pintados, ruge, uma roupa de marca, né? Venezia, está usando o que é isso aí? Armani, olha só. A gente vê isso aí, estética, a gente vê sob essa perspectiva. Estética, meus irmãos, também é a forma de posicionar-se, a forma de relacionar-se, o jeito de falar, estética. Então eu aprendo aqui que as nossas opiniões devem submeter ao código estético, mas que qualidade de estética? Que, por exemplo, pode existir uma qualidade de estética oriental, da ordem da tradição japonesa, ou da tradição chinesa, tem lá o seu padrão, não é? Já viu um japonês cumprimentando o outro? Japonês tem esse negócio de aperto de mão, abraço, tem nos seus cumprimentos? Tem não, eles têm um outro jeito de demonstrar respeito e consideração pelo seu próximo, não é isso? Então o japonês, como é que ele faz? Tem que ser? Para eles, um para o outro, isso aí tem um significado tremendo, tremendo. É tão importante quanto um aperto de mão, um abraço. Estética, percebe? O jeito nosso de ser, viver e falar tem que seguir esse padrão aqui, tem que seguir. Então, o que vem a ser esse código estético diz respeito ao nosso temperamento. Temperamento
temperamento. Há pessoas que são mais explosivas, há outras que são mais precipitadas, há outras mais duras na forma do falar, há outras que são mais debochadas, são mais irônicas, há outras que demonstram preconceito, e há outras que, se provocadas, perdem a linha, vão até um determinado limite, não é? Mas se alguém deu um cutucãozinho na canela, deu um beliscãozinho, pronto, é igual um pavio curto, acendeu, já explode logo, perdeu as estribeiras. Tem gente assim ou não tem, irmão? E imagina um indivíduo que, enquanto ele está no estado estável, ele é calmo, sereno e tranquilo, como já dizia o hino antigo, né? Mas recebeu um pisão na canela, ele sai distribuindo bolacha para tudo quanto é lado, e não quer saber na cabeça de quem está pegando. Então, precisamos nos comportar diferentes, porque nós somos diferentes, nós somos o povo santo de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz que temos que nos comportar diferente, porque nós somos um povo diferente, nós somos escolhidos por Deus e precisamos nos esforçar para desenvolvermos qualidades diferenciadas. Quais qualidades são essas? Santidade, olha o que o apóstolo Paulo diz: santidade, misericórdia, mas não é qualquer tipo de misericórdia não, é misericórdia profunda, entranháveis em misericórdia, é o que tem aí em algumas versões bíblicas, não é? É algo que vai além de uma mera consideração pelo próximo. E misericórdia não é só por aqueles a quem nós temos simpatia. O grosso da misericórdia é exatamente por aqueles a quais nós não temos simpatia, aqueles que nos descem rasgando a garganta. Igual nós só vemos isso na Bíblia registrado em duas situações: Jesus na cruz e Estevão. Senhor, não leve em consideração o que eles estão fazendo, tem misericórdia. E não é uma palavra da ordem da hipocrisia, não, é do fundo do coração. Por quê? Porque o povo de Deus é esse povo que está em outro nível, está em outro patamar. Ele aprendeu algumas coisas que não são dessa terra. Nessa terra aqui é loucura, a gente está num outro padrão. Então não é nenhum absurdo o indivíduo te agride com palavras, fala alguma coisa, você chegar e falar: Deus, tem misericórdia, ajuda a abrir o entendimento. E ao invés de você fazer isso, você já parte com um contra-argumento, uma contra-palavra. Onde está a entranhável misericórdia aí? Não, você quer prevalecer. Esse é o grande problema. Está dando para entender? Então, meus irmãos, aqui já diz o ditado popular: não trate ninguém da forma como você não gostaria de ser tratado. Minha última consideração, e fechando esse sermão, meus irmãos, nós somos orientados a reagirmos diferente dos ímpios. Então eu quero pontuar aqui a necessidade do desenvolvimento da autocrítica. O que é a autocrítica? É esse cuidado que nós devemos ter de nos analisarmos. Às vezes nós desenvolvemos um senso crítico, um senso de juízo tão apurado em função de observar a vida dos outros. Então nós sabemos muito bem dizer se fulano errou ou acertou, se Beltrano errou ou acertou, se Cicrano errou e acertou, mas a gente tem muita dificuldade em olhar para dentro de si mesmo e dizer: errei ou acertei? Autocrítica. Então, o maior problema muitas vezes é saber onde errou na questão relacional entre irmãos, como errou, e por conta da arrogância, muitas vezes, ou do orgulho, não se tomou a iniciativa de corrigir. E sabe como é que se corrige? Uma palavrinha tão fácil. Sabe como é que se corrige muito problema? Me perdoa, eu reconheço que errei, me perdoa.
Porque lá, nas conversinhas, para mim que eu não gostei lá, eu não vi uma palavra de alguém falar assim: meus irmãos, me perdoem, se eu errei, se eu entristeci alguém, eu peço perdão em nome de Jesus. Não ouvi me perdoa. O que é isso? Falta de autocrítica. É se achar que me permitam a expressão aqui, que alguém já conhece, o rei da cocada, eu não sei se é preta ou se é branca. É o quê? É o rei da cocada preta. Não. Eu sou o dono da cocada branca. Então, não, nós somos irmãos em Cristo, nós somos todos servos uns dos outros, não tem ninguém maior nem melhor que ninguém. Perdão faz parte do vocabulário do cristão, porque nós somos seres humanos, nós erramos, perdão faz parte do nosso vocabulário. Errou, pede perdão. Então, me lembrei agora, estava tentando melhor condicionar os horários na semana, em semana dessa igreja é uma coisa louca, porque é uma igreja de extrema dinâmica. Então eu fui lá e errei um posicionamento lá, alguém já me chamou a atenção, e eu falei, esqueci, me perdoa meu irmão, esqueci, me perdoa. Porque quando você pede perdão, o seu irmão não tem outra saída, ele não é irmão, é crente, que saída que ele tem? Perdoar. Só pode perdoar, só pode perdoar. Eu não estou a fim de perdoar, mas você tem que perdoar, porque perdão não é sentimento, perdão é uma atitude, uma postura. Aí na medida em que você assume isso, essa postura, que vai acontecer que o Espírito Santo vai trabalhar o seu coração, e a mágoa, o sentimento qualquer que foi, vai ser removido, sai, mas tem que ter atitude. Pede perdão, vira para o seu irmão aí do lado e fala assim, pede perdão, fala para o teu irmão, pede perdão meu irmão, pede perdão minha irmã. Agora vamos virar a chave, me perdoa meu irmão, tem coragem, porque pediu perdão, é molinho. Agora olha para o teu irmão aí, para trás de você, agora para trás, vira para trás, tem alguém atrás de você, fala assim, me perdoa, se eu fiz alguma coisa que te entristeci, repete comigo, se eu fiz alguma coisa que te entristeceu, me perdoa. Caiu a sua língua? Caíram os seus dentes? Então pratica a autocrítica, aprende a pedir perdão. Então, a atitude como deboche, ironia, presunção, as brincadeiras que vão tomando proporções exageradas, descontroladas, a porfia, o apóstolo Paulo muitas vezes está falando de porfia, e o que é porfia? São as briguinhas, picuinhas entre irmãos, aí um vem dar uma pancadinha aqui, a outra vem dar um beliscão ali, e fica esse negócio, não é? Porfia, isso não é da ordem da santidade, isso é da ordem da carnalidade. Porfia é carnalidade. Então, a intolerância, essas coisas são formas de relacionamento comuns a quem? A santos ou ímpios? E nós somos ímpios? Não somos. Nós não somos ímpios, nós somos santos. Nós somos santos, nós não somos ímpios. Então, meus irmãos, há irmãos que acham que o seu direito o direito de ter opinião e expô-la não deve seguir o princípio de adequação e conveniência. Irmãos, eu tenho o maior cuidado com quem chega e diz o seguinte: eu tenho opinião e eu quero fazer uso do meu direito de opinião. Eu tenho o maior cuidado com essas pessoas,
Não é porque qualquer irmão aqui é cerceado de ter direito de opinião, mas tem certas horas que você tem que pegar a sua opinião e guardar consigo, e pedir a Deus sabedoria para saber a hora, o momento e como você deve colocar. Porque ter opinião, todo mundo tem. Alguém disse, é mais fácil você lidar com 1000 cabeças de boi do que conseguir lidar com um grupo de 10 seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos pensam, e eles são cheios de opinião. Todo mundo tem opinião. E aí, como é que você vai conciliar opiniões? Principalmente quando as opiniões são de lateralidade, um de um lado, outro do outro. Então, às vezes não é a opinião que interessa, às vezes é o ponto de convergência que interessa. Já viu o relacionamento conjugal? O marido é igual à esposa? São iguais? Em muitos relacionamentos a esposa quer que o marido seja o espelho dela, e de igual forma tem marido que quer que a esposa seja o espelho dele, e são duas pessoas muitas vezes diferentes. E como haver harmonia num casamento? Todo mundo perde para todo mundo ganhar. Eu abro mão de muita coisa para o bem da minha esposa, mas ela também tem que abrir mão de muita coisa para o bem do meu bem. Então todo mundo perde, todo mundo ganha, e tem harmonia. Aonde todo mundo quer só prevalecer na sua opinião, eu tenho minha opinião. E daí? Se não me interessar, a tua opinião pode ser a melhor que for, mas no lugar errado ela é a pior. Pode ser a melhor, mas se tiver no lugar errado, pega a sua opinião e guarda com você. Agora eu concluo a palavra. Os irmãos sabem que eu tenho feito um esforço aí de alguns anos, já estou no período de dissertação, de mestrado, graças a Deus, já estou matriculado, Deus está fazendo doutorado agora na área de História Eclesiástica. E agora nesse período de dissertação, eu escolhi um tema que é um dos mais preocupantes para as igrejas evangélicas contemporâneas, que é o desigrejismo. Esse é o meu tema. Então, em alguns momentos, os irmãos têm visto a minha indisponibilidade para algumas situações. É por quê? Porque eu estou me concentrando e estudando. Esse negócio não é fácil não, tem que entregar esse negócio até agora, final de abril. Desigrejismo, o que é isso, meus irmãos? É esse fenômeno que tem sido objeto de preocupação de pastores, de líderes, de muitos cristãos e dos missiólogos. Refere-se aos motivos pelos quais muita gente está abandonando as igrejas. Por que algumas pessoas estão abandonando a igreja? Sabe por quê? Muitas vezes, insatisfação. Eu temo a Deus, eu temo a Jesus, eu amo a Bíblia, mas igreja para mim, não quero mais saber não. Então tem gente que está saindo de igreja dizendo tudo falso, tudo gente mentirosa, diz que é uma coisa e a outra totalmente diferente. Desigrejismo é um fenômeno. Chegou hoje, o IBGE definiu como estatística 6 milhões de brasileiros, e o número vai crescendo abruptamente, de gente que começou a igreja evangélica e agora não quer saber mais de igreja. Decepcionado com o pastor, decepcionado com liderança, decepcionado com o diácono, decepcionado um com o outro, não quero saber. E sabe muitas vezes o que é isso? Problema de relacionamento. Problema de relacionamento. Lema da nossa igreja: igreja saudável a partir de relacionamentos saudáveis. Então, se aonde existe amor, aonde existe respeito, aonde existe bom trato, aonde existe muito cuidado para falar, até para divertir, está errado, todo mundo erra. Todo mundo erra. Eu erro, irmão. Então, por que eu estou falando eu? Porque eu sou o homem do púlpito, sou o homem da palavra, sou o pastor da igreja. Mas de vez em quando eu erro. E quando eu erro, significa dizer que todos erram também. E a gente erra. Então, se todo mundo erra,
ninguém é melhor que ninguém. Então, queremos que a nossa igreja faça parte dessa estatística que soma gente desinteressada em conviver conosco? Não quero mais ser, porque lá no grupo, eu vi lá pelo menos uns 3 que falaram: saiu, não quero mais. Então, alguns estão dizendo para a igreja: saiu, não quero mais. Por quê? Porque isso aqui virou um campo de guerra. Todo mundo quer prevalecer, todo mundo tem opinião, todo mundo quer falar. E às vezes ninguém se fundamenta na palavra de Deus, porque nós somos o povo de Deus, igreja. Então nós temos que fundamentar, muitas vezes, nossa palavra à luz das Escrituras, no amor. Se não for em amor, nem usa a palavra de Deus, conforme disse anteriormente. Usar a palavra de Deus por pretexto é tão pecado quanto usar a sua própria palavra fora de ordem. Então, a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o quê? O amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Então, na síntese, vamos aprender, como já dizia um autor da década de 80, vamos aprender o amor. Vamos aprender o amor. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, se há alguma coisa em nós que não é agradável aos teus olhos, nós estamos dando liberdade ao Espírito Santo para nos trazer a consciência e a reflexão. Se o nosso jeito de falar, se o nosso jeito de lidar com os nossos irmãos, se o nosso jeito de se expressar não promove o reino dos céus, ó Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Trabalha, Senhor, na nossa vida. Glorifica o teu nome através da nossa forma de nos relacionarmos. Ensina-nos o amor, o respeito, a consideração, para que os nossos relacionamentos possam produzir glória para o teu nome. E obrigado, Senhor Deus, por este momento. A palavra do Senhor é para a instrução, é para a orientação. Por isso, nós agradecemos ao Senhor, porque não somos desprezados por ti e nem mantidos na ignorância, mas aprendemos. E podemos relembrar o que aprendemos também aqui nestes momentos de ajuntamento da igreja. Oramos no nome de Jesus.